continuando o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Por isso eu quero convidar o professor nessa manhã, nosso irmão Vitor, a estar aqui. Amém. Vamos orar? Você pode estender suas mãos aqui para frente? Pai querido, tudo depende de Ti. O nosso coração está completamente em Tuas mãos e aqui está o Teu Filho, Deus, que foi guiado pelo Teu Espírito Santo no preparo, na meditação, ó Deus, e que o Senhor use com a graça, a unção, a autoridade do nome de Jesus. E aqui os nossos corações, nós estamos completamente, ó Deus, à disposição dessa operação do Senhor nesta manhã. Que a Tua palavra não seja simplesmente uma palestra, mas pedimos, ó Deus, pão vivo que desce do céu. Pedimos, Senhor, alimento que transforma, alimento que fortalece, alimento que amadurece o nosso coração. Usa, Senhor, o Vitor nesta manhã e continua usando para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Pai, Senhor, igreja, amém? Vamos continuar nosso estudo. Pastor marcou-se na nossa reunião, nossa reunião de planejamento, essa matéria, foi definido que nós não iríamos falar exatamente o que está na Bíblia. O título de hoje é Igreja sob Ataque. O histórico vai trazer o período que os cristãos no início da caminhada foram perseguidos pelo Sinédrio, que a gente viu ali Saulo apedrejando Estevão, todo o início da igreja. Porém, na nossa reunião a gente tomou a decisão de falar sobre hoje a igreja recebe de ataque. Qual é a perseguição atual da igreja aqui em Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, hoje? Nós o que somos hoje atacados. Então, nós vamos conversar sobre esse assunto, um assunto um pouco longo, um pouco difícil, então preciso da atenção de vocês, para a gente poder interpretar todas as verdades que nós temos atacados hoje dentro de um contexto brasileiro. Pode passar, Marcelinho? Nós vamos começar, pode passar, com a batalha das ideias. Pensa o seguinte, gente, naquele período, lá em Atos, a gente viu uma igreja sendo perseguida, apedrejada, não deixavam os cultos, as pessoas não podiam congregar, tinham que fazer escondido. E aqui no Brasil é assim? A gente pode fazer culto? Pode divulgar? Pode. Pode ir para a rua falar o nome de Jesus? Então a realidade é igual? Não. Então a gente precisa partir desse pressuposto. Nós temos hoje liberdade, de expressão, de estar num local para adorar o nome do Senhor. Amém? E hoje eu quero falar do Brasil, a gente não quer falar de fora, de outras nações, certo? Infelizmente sabemos que vários irmãos de outras nações são perseguidos, China, na Ásia, na África, vários são mortos, mas eu quero falar da nossa realidade, daquilo que é a nossa verdade. Então o modo de perseguição mudou, não é mais com pedra, com espada, com armas, com exércitos, com uma dominação cultural, com um clero daquela época, que eram os saduceus, os fariseus. Não, hoje vai ser aqui, uma batalha mental. Aí a pergunta que eu quero deixar para todos nós é o que o Espírito Santo trouxe para mim. Você realmente tem vencido a batalha mental? Nós, como cristãos brasileiros, aqui hoje, a gente vence. Porque uma coisa que eu tenho visto, eu fui fazer uma entrega, devolução aqui da igreja do Mercado Livre. Demorou e eu tive que conversar com a pessoa. Comecei a tentar evangelizar aquele homem. Ele era maçom, homem culto. Ele começou a querer debater comigo sobre Jesus. E não crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele quis dizer de uma forma bem, assim, arquitetada. Não era um homem que não tinha conhecimento. E a frase que ele soltou bem assim: os evangélicos não sabem das coisas. É uma pergunta: o que você tem visto na televisão? Algumas denominações geram que tipo de cristãos? Cristãos inteligentes? Cristãos que realmente conhecem a palavra de Deus? Ou vivem de chavões?
querem pegar o microfone, né, como está com o pessoal mais maduro aqui, mas se fosse para os adolescentes lá para lacrar, não é isso? Para ganhar like. É isso que a gente precisa ter? Nós viemos de um tempo maravilhoso que a igreja está sendo despertada para a oração. Hoje, o Espírito Santo quer falar uma coisa para você. Além de orar, você precisa entender a palavra de Deus. Além de orar, você precisa ser um cristão inteligente, que a mente é renovada na palavra. Tem muito cristão que procura bastante oração, e isso é fantástico. Só que se a gente não conhece a palavra, a mente não muda. Transformáveis pela renovação da vossa mente. Vai ser a última mensagem que nós vamos compartilhar no estudo de hoje. Mas o que eu quero despertar em você é um crente inteligente? Você é um crente inteligente? Pessoas, quando vão parar para conversar com você, você consegue explicar a palavra de Deus? Você sabe realmente isso faz sentido na sua mente? Isso é muito sério, gente. Estamos vivendo uma época de crentes preguiçosos. Crentes preguiçosos, que a gente não vê desenvolvimento. Né? Uma aula no semestre passado que o Heber trouxe sobre Hebreus, eram para ser mestres, né, Heber? Continuam ainda tomando leite. Crente que já tem 20 anos de igreja e não mudou nada. Não se transformou, não cresceu, não aprendeu da palavra de Deus, porque não quer dedicar, tem preguiça, tem dificuldade. Para mim tá bom do jeito que tá tudo certo, vou lá no domingo, ponho minha Bíbliazinha debaixo do braço, aí a Bíblia ela fede a ser, né? Fede estar aberta, porque ela só fica debaixo do braço. Isso é muito sério. Então, quando a gente entende que o modo de perseguição mudou, nós vemos que tem raízes ideológicas. Quantas ideologias nós temos visto por aí? São várias. Comunismo, feminismo, LGBTQismo, não é isso? Já tem tanta letra que eu nem sei mais qual que está o atual. Tantas coisas que querem imputar na nossa mente através de ideologias. Você é levado às ideologias? Como que é uma pessoa, quando chega uma pessoa inteligente do seu lado, traz um monte de exposição, você deixa o seu ouvido ser aberto? A gente está passando aí nessa semana, né, o julgamento do Bolsonaro, não é isso? Todo mundo, na verdade. E aí a gente entra num paradoxo, porque nós cristãos, evangélicos brasileiros, queremos defender aquilo que o Bolsonaro pregou, não é? Deus acima de tudo e amor à pátria, não é isso? Só que, já parou para poder entender por detrás tudo que tem? Eu não defendo política. Paro para ouvir, para entender, tenho facilidade, tudo, mas eu não defendo política. Eu acho que entra no quê? Uma raiz ideológica. A gente acaba machucando um irmão. Tenho 2 irmãos que congregavam na igreja em Linhares, quando eu morava lá. 2 homens referência da intercessão. Tá bom? 2 homens de intercessão. Difícil 2, né? Cheguei em Linhares para visitá-los. 2 estavam brigados, 2 amigos. Porque um era PT e o outro era Bolsonaro. Brigados, 2 homens de intercessão por causa de política. Como é que está isso no seu coração? Você fica todo vendo Bolsonaro? Na hora que o Fux deu o voto, você vibrou. O Fux é de Deus, a resposta de oração. Preciso tomar muito, muito cuidado com raízes ideológicas. A gente vive num tempo que a gente começa a ver algumas coisas que são levadas e colocadas na nossa mente pela imprensa, pelas mídias, e elas querem colocar, literalmente, coisas na nossa cabeça que, se a gente não estiver munido da palavra do Senhor, uma fé inteligente, a gente vai cair. Nós vamos deixar de entender. Quando a gente pega, por exemplo, vou falar especificamente do comunismo, que é algo bem latente hoje, que é o nosso atual presidente. Na hora que a gente pega o estudo inicial lá, Karl Marx, quando colocou o comunismo, se a gente pega a essência, o entendimento geral, parece até algo bom. Não é? O intuito que havia era de quê? Que a proletariado, as pessoas que tinham dificuldade financeira, que eram ali os funcionários daquela época da Revolução Industrial, não tinham tanto acesso a recursos, ele queria que tudo fosse igual para todos. E aí colocou que o Estado teria muito poder, certo? Interpreta essa figura do Estado, nós vemos claramente que é muito
ao Satanás, ao diabo. A gente para de ver que a gente acabou de cantar aqui, todo o poder é de Deus. Nós não temos nós vivemos hoje numa democracia no Brasil, certo? Temos um presidente, uma república federativa, porém, espiritualmente, nós não somos democráticos. Nós somos teocráticos. O que é isso? Eu tenho um Deus que governa a minha vontade. É a Ele que eu devo todo louvor e glória e adoração. É somente a Ele. Então, eu preciso interpretar que na minha batalha mental, apesar de estar aqui hoje, entendendo, respeitando os políticos que foram eleitos, tenho as leis do homem, eu tenho acima de tudo no meu coração a lei de Deus. E a raiz ideológica que eu tenho que viver é desse Deus, o único digno de louvor, honra e glória e adoração. E aí a minha mente, ela fica deixada de lado. Eu vivo num modo de preguiça e eu não paro para interpretar o que está acontecendo à minha volta. Tudo bem, está tudo tranquilo. E aí vai vivendo de uma forma que vários e vários irmãos, quando a gente olha um panorama assim, o crente ali, ele sabe interpretar a palavra de Deus. Aquele crente realmente, a mente dele é diferente ou é igual de todo mundo? Tem uma brincadeira de criança que eu lembro que minha mãe brigava comigo também, era: você não é todo mundo. Será que você realmente tem esse lema no seu coração? Você não é todo mundo? Não, às vezes a gente quer ser todo mundo. A gente quer por preguiça, por dificuldade, por falta de interesse. Então, essa ideologia, eu preciso entender que a minha mente tem que ser uma mente convertida. É completo, nós somos completos, é corpo, alma e espírito. Tudo tem que ser para o Senhor. Tudo tem que ser para o Senhor. E a batalha da mente é a que vai ser até o fim. Ou até Jesus voltar, ou até a gente morrer. Pode voltar para mim hoje. Para você também. Falecer já era, já foi. Tem mais, tem o que fazer. Palavra muito clara, né? Que dormem, esperam no Senhor. E eu tenho fé que quando eu for dormir, eu vou esperar no Senhor. A gente está preparado para isso? Como que está a tua mente nessa manhã? Como que está o teu entendimento? E aí a gente vê dentro dessas batalhas as instituições sob ataque. Eu quero falar de 3 aqui, que vai acabar falando: a igreja, a família, a escola. Sou de uma época, não sou tão velho assim, estou quase 40, e a gente cantava o hino nacional na escola. Cantava o hino nacional. A gente tinha tempo, né? Igreja de raiz católica, que Pai Nosso. Vocês tinham que saber de qual o Pai Nosso. Está errado hoje? Eu acho que não. A gente está criando crianças, adolescentes, não tem uma raiz clara de respeito, entendimento, porque a ideologia está sendo jogada de lado. E aí os pais em casa, ao invés de corrigir, falar: filho, ó, o que está acontecendo na sua escola está errado, para lá. Tenho tempo. Está criando. Qual é a próxima geração? Qual é a próxima geração de crentes que nós estamos criando? O que nós, como adultos, aqui só tem adulto, a gente está influenciando na outra geração? Isso aqui, ó. Todo mundo fala assim: isso aqui é uma bênção, para mim é uma maldição. Isso aqui só tem gerado em nós distanciamento, só tem gerado em nós riqueza, só tem gerado em nós imediatismo, tantas outras coisas para falar. Então, quando a gente entende sobre as instituições sob ataque, nós vemos que o diabo tem as estratégias muito claras para trazer o quê? Vamos falar de igreja, por exemplo. Escândalos. Nós, como evangélicos brasileiros, se a gente fizer uma análise clara assim, do passado recente, qual a igreja mais famosa que tem? A Lagoinha, concorda comigo? Todo mundo concorda com isso? Igreja evangélica brasileira, assim, que tem uma influência. Aí quem são os filhos lá? O Valadão, não é isso? Aconteceu o que recente? Escândalo com ele. Quando você pega um presidente de uma igreja famosa, na hora que você vai ver, escândalo com eles. O diabo ataca. Mas por que ataca? Por que caem? Porque estão firmados na rocha. Não têm entendido. Nós, como que nós estamos? Se a gente é atacado onde a gente está, na nossa realidade, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu elevador do seu prédio, na rua, ou na sua academia, no supermercado, onde que você é ali confrontado por alguém que veio
dado por Satanás, será que a gente vai cair? Será que nós estamos firmados? Será que o ataque que nós estamos recebendo, nós estamos fortes? Temos o escudo da fé? Ou a gente está fraco? Outro ponto importante é a família. O esposo está grávido, graças a Deus vai chegar um bebê depois de 200 anos. Ser pai aos 40, mas eu estou mais. Quando a gente entende de família, eu fiquei abismado com isso, chocado. O estudo dizia que 3 a cada 10 crianças são criadas pelo pai e pela mãe em casa. Vou repetir, 3 a cada 10 crianças têm o pai e a mãe dentro de casa. É chocante demais. Aí você pensa, quantas crianças dessas vão ter uma clareza sobre paternidade? Aí chega na adolescência, chega na fase adulta, sabe quem é o pai? Tem referência de pai. Que homem vai ser esse? Batalhamos aqui no Ministério de Homens, a gente sabe como que é despertar homem. Sabe como é difícil ter referência de homem. Olhar para um cara assim e falar assim, quero ser igual a você. Precisa de outro homem para caminhar. Estou dizendo que mulher não precisa. Tá um troço que eu não sou machista. Pouco. Só que se a gente não tem referência, a gente vai deixando a instituição de quê? Da família. Vai cair. Tem um homem forte para tomar conta da família, o que vai acontecer com essa família? Vai cair. Várias outras coisas rolando sobre isso. Pais que só querem trabalhar, pais que só focam em dinheiro. Aquela desculpa assim, eu tenho que botar o leite em casa, senão o que vai ser da minha família? Às vezes é melhor um filho que come roscovo, da russa, arroz com ovo e está ali com o pai que ama, que nutre, coisas bonitas e tal, tem uma família estruturada dentro de casa. Passei por dificuldade quando era mais novo. O pai quase chegou da fome, mas o pai estava ali, estava firme. Eu não tenho uma identidade de família. O que arranjo LGBTQ? Várias outras coisas são colocadas na nossa mente. A instituição da família. A família não é mais importante, o casamento não é mais importante. Não tem honra ao casamento. O casamento não é mais uma instituição sagrada de que casei para sempre. Está tranquilo. Problema, arrumo outro aqui. Toda virou descartável. Está entendendo como é que funciona? A instituição está sendo atacada enquanto família, a gente defende? Você defende a sua família? Você defende uma estrutura familiar? Você fala que o casamento é algo bom, que é algo saudável? Deixa para lá. Está isso. Chega no ponto que eu queria falar dessas escola. A escola, para um jovem, para um adolescente, é importante. Na hora que a gente vê quantas raízes que tem, professores que tem todo aquele entendimento. Eu lembro de uma aqui da igreja, escola porque o professor era gay, cabelo roxo, cabelo roxo. Aí chegou, papai, meu professor tem um cabelo roxo. Coloca de identidade nisso. Dou glória a Deus pela vida do pastor Francisco. Vai ser uma bênção para nós, vai fazer diferença aqui em Vila Velha, em nome de Jesus, para que os nossos filhos tenham a identidade correta. Mas se seu filho está em escola que é secular, faça a sua parte em casa. O que ele está estudando? Qual é a matéria que ele está estudando? O que está sendo falado? Traz para casa e coloca como verdade no coração dele. Torta, você olha as lições? Você está vendo o que está acontecendo? Maridos, suas esposas que ficam toque, como é que tá? Você fala com ela que aquela ser digital é do inferno? Ou não? Então a gente precisa ter esse entendimento. Eu queria falar uma coisa muito importante. Agora a gente vive na era da influencers, palavra bonita, para que ele à toa arrumou um jeito de ficar em casa fazendo vídeo e ficar rico. O que faz ele ficar rico? Nossa. É a gente que faz ele ficar rico. Está rodando o dedinho. Ó.
Ó, finito o dedinho já está automático, já de tanto que ele roda. É a gente que faz. Mulheres que só vestem a roupa porque aquela influência colocou. Homem que compra o carro porque falou que é o melhor. Aquilo ali que move. É aquilo que move a gente. Tem algum influencer cristão que a gente gosta, pelo menos? Podcast? Bom, né, Andrezão? Em nome de Jesus vai ter um aqui, nossa, que vai ser uma benção? Tem? Você tem alguém que você escuta que faz sentido e é bom, pelo menos? Vários, gente. Vários remanescentes. Vale a pena parar para poder ser influenciado de forma saudável. Não que a rede social vire essa coisa que é hoje, essa doença. Vai trazendo tanta coisa assim. Está numa mesa entre amigos, a pessoa está no celular. Você está no almoço de domingo, seu pai com sua mãe, a pessoa está no celular. A vida real deixou de fazer parte. Agora é o quê? A vida digital. Então, carne e osso tal também. Precisa tomar muito cuidado. Tá cada dia mais fazendo parte da nossa rotina. Tá nos afastando, nos deixando frios, distantes uns dos outros, tirando o amor, tirando compaixão. Não tem mais. A gente só quer saber da vida na rede social, tirar foto, aí pega, tá com a vida destruída, o casamento tá horrível, mas vai agora na hora do almoço ali no shopping, tira foto do sushi. Comendo. É aquele que viu comendo sushi. Nossa, que vida maravilhosa. Eu quero ser igual aquele fulano. Aí o coração tá onde naquilo? É uma porcaria, porque está se alimentando de rede social, não está se alimentando da palavra de Deus, está se alimentando de coisas boas. Vai mudar o que na sua vida? Nada. Só está vendo acontecendo. O que é a rede social? Nós, todos esses grandes aplicativos mais famosos, eles têm o objetivo daquilo. Por detrás, um algoritmo vai te colocando, cada vez mais que você assiste de conteúdo, ele vai colocar mais. Vai acontecendo, a sua mente vai sendo dominada por aquilo. Então eu gostei, eu vou ver algo que não é ilícito. Eu estou vendo gastronomia. Bem, agora vai aparecer conteúdo gastronômico. Vai acontecer. Ó, é uma bola que você só pensa em comida. Nossa, mas aquele cheesecake, sei lá o que da vida lá. Só isso que a cabeça vai pensar. Acontece, sabe o que, gente? Entretenimento vai nos gerando preguiça, vai nos gerando falta de dedicação, vai nos gerando falta de vontade, vai nos gerando afastar de Deus, afastar dos outros. Porque eu virei um preguiçoso, só quero fazer aquilo que quero em mim, sabe o quê? Prazer. Quero agora relaxar. Precisa realmente estar. Estamos vivendo uma época que é o tempo todo cansado. Só que faça um descanso produtivo para Deus. Produtivo para que faça bem ao teu espírito. Com aquilo que vai te nutrir de porcaria. A nossa cabeça só fica longe. Então a gente para ontem. Ó, vambora. Já cansei, ó, já falou 20, eu já estou cansado. Isso aí, pode botar outro que fala mais rápido? Eu quero botar no 1.5, 2.0, já agora tem 3.0. Como é que consegue ouvir aqui? Cara, pelo menos meu ouvido não tem essa velocidade, não. Não consigo. O áudio do seu amigo, você tem no WhatsApp lá que ele te manda, bota no 2.0. Estado de ouvir. Meu amigo. Satanás tem colocado nas nossas batalhas. Pode passar, Marcelinho. Aí a gente vai ter agora, pode passar. A gente vai entender um pouquinho, dentro do que a gente falou da batalha, qual é a verdade que Cristo quer para nós em relação à nossa identidade humana. Nós somos uma identidade que sempre nossa vida, as coisas que o mundo colocadas, as ideologias,
A gente tem esquecido que foi criado por Deus. Mas Deus é um Deus trindade. Pai, o Filho, o Espírito Santo. Também somos uma trindade. Alma que acaba esquecendo de porque nossos olhos não estão voltados a Deus. Voltados aqui, dominado a minha mente. Eu acabo perdendo a essência. Entender por completo aquele monte de crise. Aquilo, várias batalhas internas, e aí uma coisa que foi perdida, a alegria. Uma sociedade não é alegre, é uma sociedade que não dá um sorriso, não dá um abraço, ajudar um ao outro, porque perdeu esse. Nós somos uma sociedade criada por Deus. Tem amor. Deus é amor. Amor primeiro, e a gente esquece disso todo dia. Deu a identidade criada. Foi tirado, foi separado do plano de Deus. Nós sabemos do pecado original, sabemos que Adão pecou, que o pecado faz parte, só que nós buscamos o contrário. Estado aqui, a santidade do Senhor, nós buscamos estar junto dele, buscamos na contramão do pecado, para que aquilo que foi separado, novamente, aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós realmente buscamos em Cristo voltar para a nossa identidade criada. Tenho uma mente transformada, não vou. A partir do momento que eu confesso a Cristo, meu espírito ele é recriado. Só que há um processo de salvação, que é o processo de santificação. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Perseverai para que não percais a sua coroa. Precisamos todos os dias. O caminho é estreito. A porta é estreita. Nós precisamos continuar, progredir. Igual Paulo falou, de glória em glória, perseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo. A palavra glória no original é proximidade de Deus. Eu preciso estar mais próximo, buscando o Senhor. Se a mente não estiver transformada, como que eu vou buscar o Senhor? O Senhor. Porque buscar o Senhor é um caminho penoso. Tem que me dedicar, eu tenho que sacrificar o quê? A minha carne. Tenho que deixar isso de lado. Pode mais ter colocado esse entendimento. Então a gente não progride. Vai ser crente prega. Vou falar uma palavra pior. Prega, tá bom, pastor? Bom. E aí a gente fica separado do plano, entra num ponto essencial. Isso aí a gente aceita para adolescente. Adolescente pode ter crise. O que eu vou fazer na faculdade? Cheio de hormônio, né? Aquela coisa, todo mundo foi adolescente aqui, eu dei trabalho. Eu usava camisa do Che Guevara, Aline. Nossa, você imagina? Não era crente. A mãe sofreu comigo. Nossa, eu dei trabalho demais. Fiquei cheio daquelas dúvidas, aquela coisa. Porque aquela ansiedade pelo porvir. Eu vou casar com quem? Vou morar onde? Eu vou trabalhar em quem? Qual vai ser o meu futuro? Agora a gente é maduro, falta de Deus. Falta de entender quem é Jesus. Jesus morreu por ti. Frase para você ficar feliz, não. Verdade. Você não entendeu isso ainda? Pede para Ele. Fica nele. Para Ele. Vai te trazer essa realidade de verdade. Estou falando de uma pessoa que a ver sua crença. Isso, eu não tinha. Eu ria, tenho um primo cristão, mais tempo. Eu falava que na hora que ele fazia sexo com a esposa, olha só a minha mentalidade. Falar assim, glória a Jesus, amém, Senhor. Poxava. Nunca entendi, nunca respeitei a visão. E aí, meu filho faleceu. A vida deu aquela dada completamente. Então, que estava cantando. Gêmeo. Aí, aquele período, eu fiquei com 2 irmãos em casa, sozinho. Meu pai nós fomos morar fora. Aí a minha vida. Falei, agora?
para a igreja, te beijo 3 vezes. Aí aquele homem bonito ali, ó, pastor Armando. Não. Jovens. Esse de lá, eu confio. Depois dali, tudo, porque realmente Jesus encontrou. Mas eu deixei. Está faltando isso, essa crise. Coração duro. Dura servir. A palavra fala, não é isso? Dura servir. Duramente. Deixa, entrega. Tenha o coração ensinável. Traz você. Deixa as pessoas boas que existem ainda, os remanescentes. Abra sua casa para alguém. Peça ajuda. Peça ajuda. Eu já estou na caminhada com Deus faz um tempinho. Ajudo pessoas e tal. Passei por uma dificuldade emocional recente. Homem. Está aqui hoje, dá um nele. Ele vinha. E aí eu chamo o Marcos, pai da Gabi, que Deus colocou ele no meu caminho. Aí sexta-feira a gente foi almoçar junto. Pensa num tempo maravilhoso. Sabe o que foi? Nós precisamos caminhar de mãos dadas com. Você não é sozinho, dependente. Eu vou. Olha, Satanás que a pessoa fala. Vou para o joelho. Ir com Deus. Uau! Planeta seu, né? Planeta seu. Que aí a gente vai chegar no ponto ali, ó. Lamento, egoísmo. Pessoa que ela acha que ela é o centro de todas as coisas. A minha vida depende só de mim. Não abro minha casa para conversar. Não procuro ajudar ninguém. Não busco ninguém. Nada. Eu sou autossuficiente. Sabe quem é esse? Cabo que trouxe. Cabo que teve esse entendimento. Está copiando quem? Jesus. Tenta. Ou o entendimento da igreja ou o diabo. Vou fazer uma pergunta, gente. Demônios são amiguinhos do outro? O demônio gosta de trabalhar em conjunto? Ruim. Tem ali, ó. Eu quero que o outro vá para o inferno. O próprio demônio quer que o outro vá para o inferno. Tem amizade. Amor é só de Deus. Nosso viver em comunidade é vontade de Deus. Aí eu quero ser egoísta. Egoísta. Umbigo. Só para o meu umbigo. Olhar, ao invés de olhar para o alto, ele olha para cá, para o umbigo. Assim não vai para frente. Autoanálise você. Mas eu já me decepcionei tanto. Sabe por quê? Porque você não está fazendo para Deus. Está fazendo para você. Está buscando aquilo que faz prazer para você. Trabalhar para as coisas de Deus é o que faz. Tem uma lei maravilhosa, que é a lei da... Aquilo que plantar, você vai colher. Nutrir pessoas, vai ser nutrido. Se você fizer o bem a pessoas, você vai ter o bem para você. Também quero te dar uma notícia. O mal vem para todo mundo. O mal vem para todo mundo. E no dia mal, vai ter gente. Uma coisa interessante é aquela mentalidade. No dia de enterro, vai ser. Tem um enterro cheio. As pessoas te amavam. As pessoas te amam, porque as pessoas querem estar perto de você. Porque você reflete aqui. Entendeu que não é para viver errado e faz bem ao próximo. Entendimento da identidade humana. Pode passar. Vai falar um pouco mais sobre a parte da família. Família é um fundamento. Gente, Deus criou Adão. Não era bom que o homem estivesse só, falheis uma varoa, não é? Idônea, né? Precisa buscar mulheres idôneas. Não mulher que é pedra de tropeço. Só que desse entendimento,
algo. Encarar o homem, seu pai e sua mãe, unificar. Encarar o homem, o pai e a mãe. Aí o cara vai e constrói a casa em cima de cada mãe. Aí a sogra tá o dia pijama lá, todo. Aí na hora que você vai ter uma notícia boa, ao invés de você falar com sua esposa, fala com quem? Com a mãe. Aí a sogra vira sogra de piada. A esposa não aguenta mais. Você tá dentro de casa. Ou você tá com um problema na torneira de casa. Aí chama quem? O pai, o sogro. Aí seu marido, você acha o quê? Banana. Família. Nós precisamos entender que hoje, aqui, ó, é a família. Tá vindo o bebê, vai ser o bebê junto. É o meu entendimento. Sogra, meu pai. Casa da minha esposa. Entender os fundamentos. Perece, sofre por a palavra de Deus. Coloca. Por que a gente sofre com isso? Por ter uma família disfuncional, nós não temos essa primeira defesa. Estou bem. Primeiro amigo, quem? Pode contar com. Olha, vem cá, eu preciso contar contigo, eu quero desabafar. Pode orar por mim? Tem a confiança dentro da sua própria casa? Uma casa é uma guerra. A casa é só briga, só dificuldade. Hoje. Aquele na cama, do lado pro outro, ao invés de ficar de conchinha. Aula em casa é normal. A Bíblia fala, não se ponha o sol sobre a... Brigar lá em casa é normal. Conversa, não tem diálogo. Pensamento um amigo de verdade. Tem. Porque isso foi com a dificuldade. Só que nós, entendimento, respeitar. Procura ter essa linha de defesa, sabedoria em casa. E aí quando os ataques ideológicos, por exemplo, uma pessoa muito famosa que para mim quando era garoto, família, da Xuxa. Tasha, não é isso? Arrumou um garanhão, foi lá, procriou e criou Tasha. Tem pequenos detalhes que a gente vai colocar. Pesquisa falando que depois do que a Xuxa fez, o feminismo no Brasil triplicou. Sabia disso? Porque a gente não para poder entender. A pessoa que informações, né? Babar a Xuxa quando era criança. Ali, então eu cresci pensando entendimento. É normal essas coisas? Satanás quer colocar pra gente. Família sem pai. Família que a criança tem uma identidade paterna dentro de casa. Uma mãe que entende o que é ser mãe. Eu não sou nada contra. Pelo amor de Deus, preste atenção nessa frase. Quer ter uma carreira profissional bem sucedida. Não sou contra, muito pelo contrário. Só que o entendimento uma mãe e um pai precisa ser refeito. O entendimento vai ser pai é carreira a criação. A escola não cria. Não cria. A mãe também não cria. Criado por vó. Quantas vezes a gente faz essa piada? Qual é o menino criado por vó? Porque a identidade não veio do pai e da mãe. Não, filho. Sua mãe vai criar o seu filho, vai ser não vai ser seu filho. Entendimento. Fica lógico. Feminismo está totalmente aí, para tudo que ouvir. Homens fracos, homens que não têm o entendimento de ser homem, assim, completamente dominados, com a mentalidade fraca.
Muitas vezes você vê essa situação, né? A criança manda em casa. O que a gente faz hoje? Pergunta para um pico rústico desse tamanho, quer fazer o quem? Uma teoria psicológica aí do Montessoriano, que aí coloca berço montessoriano. Tá bom, aí o berço é do tamanho da criança. Está criando sua casa. Ele vai fazer o que ele pergunta. Uma criança de 2 anos sabe o que tem que fazer? Nós temos que educar a criança. Sabe, é o pai e a mãe. Aí você vai deixando um monte de... Pois, né, Gigi? Vai dar trabalho pra gente, né? Um monte de... Dá trabalho ali. Ficar batendo a cabeça de anos pro junior. Gente, pense no trabalho. Trabalho. Um monte de filho de crente. Nada. Cadê a mãe e o pai? É, Gigi, tá falando mentira? Pouco, né? Fala, né? Fala. Então... Quando a gente para entender a ideologia dessas coisas, nós vemos uma família, a criança está crescendo como? Vai ser. Porque a ideologia tomou conta. Então, a gente perde uma identidade muito clara sobre paternidade. É uma coisa triste. Crente entende de paternidade. Perder? Pai. Ele claramente veio trazer para nós o Pai. Veio revelar o Pai. A oração mais famosa lá, que é aquele modelo que Jesus... Pai nosso, como que ele começa? Pai nosso que trouxe a distância para trazer para junto, para perto. Pai, tem um relacionamento. Pai, não. 30 anos. Eterno, você ainda é criança para ele. Busca. Pai, realmente entende esse relacionamento maravilhoso de ter um pai? Nós somos alma. E quando a gente entende de paternidade, pai em casa. Quando eu chego para me tornar crente, tendo pai, faz sentido para mim. Pai não me nunca me para jogar bola, o pai nunca me deu um abraço. Vou entender que pai está deixando a família criado por quem? Por essa porca que tem visto. Cada criança em casa. Está cansado, não aguenta mais aquela criança, você vai e joga lá na tela. Se vira. Na hora que você vai ver aquele conteúdo, nada. Só deixou a mente longe. Nutrição. Nada de bom para poder fazer. Depois joga para tia Gigi. Flávia, fala de Cristo para eles. Super-heroína. Hora de culto. A educação não é só na igreja. A educação é fantástico, maravilhoso. O ministério é altamente responsável. Maravilhoso, parabéns para você. Continue. Só que a gente precisa. O relacionamento com o pai e com a mãe vai salvar. Amém? Pode passar. E aí, algo que a gente precisa parar para entender é que precisamos estar firmes na doutrina, entendendo claramente a palavra de Deus. Primeiro de tudo, o que é isso, gente? Mal. Já vi algumas igrejas aí para trás que tinha Papai Noel, pessoal fazendo dança sensual, umas coisas escandalosas. Torna normal, não. Quadrado. Aí na hora que você vai ver a igreja parece uma boate. Cheio de luz piscando, massa, o som alto. Normal. Church. Está entrando. Só que tem algo maravilhoso. Pode pegar a base da filosofia lá na Grécia. Pressuposto. Que é pela verdade. A aléthea. Aí na hora que você
vê, João, na hora que ele fala sobre Jesus, lá em João 14, fala que ele é 14:6. Caminho, a verdade, a vida. Ele usa o termo grego, verdade, ele usa o termo que usavam. Aquilo que foi de é a verdade. Então, quando a gente para e está firmado em Cristo, que é a minha rocha, tendo que é nele todas as coisas, ele é o meu modelo, Salvador, as coisas que estão em volta, estou firmado naquilo correto, tenho deixado as coisas. Tá? Essas só vão trazendo a minha mente. Antes disso, assim que a gente está firme, olha o desenho de um guerreiro, que é a armadura de Deus, lá em Efésios 6, capacete da salvação, couraça da verdade, sandália da propagação do evangelho da paz, a espada do Espírito e fé. Estou com a minha mente longe. Espada, punhado. Joel fica onde? Morreu. Entendimento. Temos aqui. Olha em volta. Está vazio aqui. Triste. Glória a Deus pela vida de para vir aqui. Continue, que nós continuemos a palavra do Senhor. Mas infelizmente o povo tem fala. O povo perece por falta de conhecimento. Sereis a verdade vos. Tá. Então a gente navega. Temos visto igrejas não tem mais entendimento da palavra de Deus. Nós vemos igrejas, grandes negócios, não é isso? O pastor ganha 30 mil, 40 mil, mora na frente da praia. Estou contra salário de pastor? O pastor pode ganhar, não tem problema nenhum, só que ele tem visto a ser gospel, é modinha. Viram isso? Às vezes a pessoa que chega na igreja, olha assim, aquela pessoa, hoje é mais para poder andar na sua casa, o cara não vai dar em cima, não vai beber, não vai te xingar, vai arrumar um emprego, vai fazer uma coisinha boa para você. O gospel hoje é dentro da igreja, o rei, o único e soberano, tudo para nós. Quem é a firmeza da nossa fé? É Cristo. Não é a igreja da modinha, não. Caindo. Tem hoje profetadas. Lá o CPF, pastor Marcos. 071 73 489 22. Eita glória! Eita glória! E na hora que você vai ver, o cara ele perguntou para a secretária da igreja, a qualquer pessoa. Deixa isso, pensa. Pastor com a calça colada, cara bombadinho lá em Paulo, igreja, cara lota. Lá da pessoa, fala aquela frase genérica, aí a pessoa está ali triste, coração aflito, buscando o Senhor. A frase genérica vai ser o que para ela? O cara vai entender aos profetas. Profetada pela vida da pastor, pessoa correta, aqui a gente tem um livro, algumas, aqui a gente tem pessoas de outra denominação, nós temos respeito próximo, entendimento, vai mudar as nossas séria, não com a igreja, milagre atrás de milagre, faz o milagre a ele, tenho buscado só os pode me dar aplicado. Igrejas dessa turminha aí, apóstolos, apóstolo fulano tal, o cara depois já pulou cargo, apóstolo para semi-anjo, o cara é tão bom, ele é tão santo agora, já está no último estado ali, ter uma situação de hierarquia da igreja, para que isso?
Por que por título? Por que por aparecer? Preciso ficar quem é Jesus, é só Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É somente a Ele, não para nós. A igreja depende somente da... Ela se torna Jesus, aquela igreja. Quando não estiver pregando ou orando, serve. A gente tem tirado todo o entendimento rasgado de Jesus. Jesus rasgou o véu para nós termos acesso ao Pai. Aí você quer colocar o véu de novo para colocar uma pessoa, para te colocar com acesso ao véu. Aí sai, nossa, mas alguns agora eu futucar. Nossa, na igreja anterior era tão bom. Lá tinha batistério, aqui na Resgate não tem batistério. Lá na igreja anterior, o quê? Está fazendo o que aqui, irmão? Vai para a igreja anterior, volta para lá. Coisinhas bobas. Por homem que estão buscando. É um homem. A gente precisa buscar a Cristo. Afirmados na rocha é nele. Só por ele. Enquanto a gente é homens para as coisas, a igreja não vai progredir. Vai progredir. Também de coach, performance. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você quando é chamado para fazer alguma coisa, qual é o seu coração? Para que alguém te prove ou para honrar e glorificar o nome do Senhor? Sério, gente? Quer que nosso ministério cresça? O ministério do irmão que está precisando de ajuda, está morrendo, tem 2? Pareça. Para que o seu para o seu nome seja honrado. Tudo faz parte. Vamos abraçar todos e andar com todos. E aí vive o evangelho da performance. Pregado nesse entendimento coach. O coach ele vai trazer algo que para mim é importante da verdade de Deus, porque a gente foca o centro, a gente o entendimento de bênçãos. Trazer da onde? Da força do meu braço. E aí, eu sou o cara. Não é isso que o coach vai te ensinar? Aquela lavagem cerebral? Adriano, você é o cara, Adriano. Você consegue. Adriano bota a foto dele assim no espelho da casa. Cadeira, na capa do celular, dizendo você pode, você consegue. E Jesus para dentro da performance. Busco a verdade para me libertar, para poder crescer. Tenho um entendimento. Sou isso, aquilo, faço isso, faço aquilo. Dom, Espírito Santo. Aí, quantas coisas forma. Pode mais, a gente precisa entender que quem é o único que fazer as coisas e ter o poder e honra e glória é só Jesus. Vermezinho de Jacó, não é isso? A única hora que eu posso entender mais que vencer aonde? Cristo. Só ali, é através dele. Só através do entendimento. Então cuidado com rivalidade. Cuidado com o entendimento que eu vou fazer para poder ser. Cuidado com o seu texto de a bênção, a vitória. Despertou no meu casamento. Jesus trouxe novidade de vida para a minha vida. Foi, me curou. Ele fez por mim. Pode passar. Chega de algo muito importante para falar sobre a linguagem de hoje. A gente precisa tomar cuidado com o que nós falamos para a gente não ser processado, não é isso? Então hoje eu tenho que tomar cuidado. Na hora que eu vou falar, não posso falar menino. Não pode, na escola não pode. Gênero, né? A identidade, teologia de... Agora nessa situação nós precisamos de teologia de Gênesis, não de gênero. Sim, pronto, acabou.
varão e varoa. Tem que ter coragem, tem que falar. Hoje, as estratégias que nós vemos em ação, estratégia psicológica, eu gosto demais e respeito e foco em estudar psicologia. Mal interpretado, acabou. Ela é para estudar a nossa mente, não para dominar a nossa mente. Precisa entender também que domina a minha mente. Se a minha mente estiver voltada para terapia, terapeuta eu não vivo. Dou conta de terapia? Não. Acho fantástico. Um terapeuta cristão. A palavra de Deus vai realmente tratar a sua mente. Parte da nossa parte da nossa ansiedade são elas acontecem somáticas, problemas acontecem. Então a gente precisa saber e entender. Eu não posso deixar de lado, porque vai deixando. Entende, aceita tudo. Temos num tempo de medo e pressão. Vai gerando o que nós? Fracos. Crentes que estão firmados na doutrina. Linguagem. Pode passar, por favor. Para a gente finalizar. Posso que vocês já estão com fome? Vou passar. Vou falar de uma coisa muito importante. Queria entrar no... Crente tem que ser inteligente? O que vocês acham? Queria ouvir vocês. A gente tem uma mentira sobre inteligência. Inteligência busca pelo conhecimento. Busca o conhecimento da palavra de Deus. Só vai transformar. Só vai levantando a bandeira dentro do meu coração de que Jesus é Salvador. Vai aumentando a minha fé. Só vai me fazer crescer. Então, tirando a soberba da inteligência, lá o que está lá em que Salomão vai falar, da busca em mérito próprio, que a gente acabou de falar. Tem uma correta pela sabedoria, diferenciado de posso entender, torna um crente, sabe, a palavra de Deus está amada dentro a minha rocha, ela sei da verdade, a verdade me transforma, a verdade me liberta, a verdade ela vai mudar o meu coração. 12:2 vai falar, quando eu busco a palavra é transformai-vos pela renovação da vossa mente renovada, onde a palavra de defender a minha fé. Vou fazer uma pergunta hoje, um ateu, aquele ateu cheio de doutrina na sua cabeça, pensa assim, defenda Jesus, prove por que Jesus é verdade. Plano de salvação. A função do sangue, verdades básicas da palavra de Deus. Sabe o que acontece? Cresce envolve na vontade do que Deus quer. Fraco, inteligente. Conheço almas, Satanás faz, eu vi. Mais inteligente. Estou nutrido da fé, leva a estar distante. Pensamento é algo importante. Ó, essa garrafa, ela claramente para várias perguntas. Busco entender,
entendimento, não buscam. Temos hoje um área aqui na igreja, vários cursos de família. Tem a noção de que quanto mais conhecimento quanto mais eu buscar, mais vai trazer para mim. Num contraponto que precisa acabar com isso. Eu posso deixar só uma mensagem para vocês, só uma para vocês gravarem de tudo que falou, a oração é mais importante de tudo. Inteligente. A oração não vai transformar. A gente vai orar por quê? Porque eu estou orando. Vai ser papagaio falando. Na hora que a gente pega ali, claramente, Mateus 5, antes do Pai Nosso, fala bem assim: não sejais fazendo vãs repetições. É o vento. É um crente de oro. Entende que essa hora precisa ter. Possamos ser por Deus, não pelos outros, como um crente. Pé. Queria te fazer um desafio. Sei que tem essa dificuldade de pegar conhecimento. Faça um desafio. Olha um livro da Bíblia pequeno, Romanos, Gálatas. Faça a leitura de todo esse livro de desafio. Fala que você vai ler a Bíblia toda, não, que você não vai fazer isso mesmo. Pega só um livro só. Então, uma dica, Romanos. Pega e faz um devocional. Faz um desafio com o Espírito Santo para ele te ensinar. Para Deus parar aqui. Dar esse livro, eu quero aprender a sua. Trazer o dentro do meu coração para que eu possa crescer na fé. Possa me desenvolver na palavra do Senhor. Amém? Vai lançar esse desafio. Glória a Deus. Bota a mão no seu coração. Em o nome de Jesus. Obrigado, Pai, por mais essa manhã. Obrigado que o Senhor para nós aqui, Pai, um confronto. Claro que nós precisamos buscar, Pai, conhecer, Pai. Não de homens, Pai. Não de doutrinas, não de algo que não provém do Senhor, mas Senhor, Pai, conhecer a Tua palavra, conhecer a verdade, Pai, conhecer o que Cristo quer para nós. E nós como igreja, Pai, para esses ataques que sofremos, Satanás, das ideologias, o ataque à família, o ataque à instituição, Pai, fé esteja forte, nossa mente, Pai, o capacete da salvação esteja ajustado, para que a minha mente esteja entendendo, Pai, a vontade do Senhor, não a nossa, Pai. E as mentiras que Satanás tem colocado nas famílias, mentiras que nós temos visto na internet, nas redes sociais, Pai, nós possamos buscar, Pai, estar próximos dos lugares, amando, dando tempo, nós, em relação a pais e mães, aos nossos a doutrina, Pai, possamos nos dedicar, Pai, a sermos cristãos pelo Senhor. Pai, toda essa necessidade de autorreconhecimento, nomes, outro tem que ser pior do que outro, não pode ter destaque, tira toda a inveja, Pai, toda palavra ruim, nós possamos ser irmãos que abraçam, irmãos que buscam, irmãos que buscam crescimento, todo egoísmo, toda essa necessidade de termos, nós possamos, Pai, parecidos, nós possamos entender que nós, essa mulher, obrigado, Pai, por essa palavra, Pai, nos guarde para adorar o Senhor, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos, um ótimo domingo para todos.